Então, a elaboração de esquemas pneumáticos é a alma do projeto pneumático, tá? E a gente vai ver, então, aqui a elaboração de circuitos nas técnicas de comando, né, para sistemas mais complexos. Sempre lembrando, né, que a disposição do nosso projeto, do nosso circuito pneumático no papel, tá, ela é sempre essa. Nós temos sempre em cima os atuadores, né, colocados aqui em cima, sempre os atuadores, depois os elementos auxiliares, as válvulas de comando, elementos de processamento, de sinal e tratamento de ar. Ou seja, sempre para cada atuador pneumático, tá, nós vamos colocar no desenho o atuador pneumático, tá, o elemento de trabalho, os elementos auxiliares que controlam sempre pressão e vazão, certo? Vamos sempre colocar o elemento de comando, que é a válvula de comando do atuador pneumático, tá? Cada atuador vai ter sua válvula de comando no desenho colocada aqui embaixo, pode ser essa, no caso de um atuador de duplo efeito, ou uma 5 duas vias, tá? Logo abaixo, nós vamos ter os elementos de processamento de sinal, que são válvulas do tipo E, I ou, principalmente, né? Mas tem outros tipos de válvula, tem a XOL, né? Tem a NEND, tem várias válvulas, né, que a gente pode usar para processamento de sinais, tá? E abaixo dessas válvulas de processamento vão os elementos de sinal, que são válvulas pequenas que são acionadas por botão ou por pedal ou por sistema elétrico, eletrônico, né? Um fim de curso lá magnético, tá? Mas que no desenho elas vão estar colocadas aqui embaixo. Ou podem ser por rolete ou ainda por gatilho, tá? E sempre embaixo, então, o elemento, né, a unidade de conservação de ar, tá? Então, sempre essa vai ser a disposição. Mesmo a válvula 1.3 estando nessa posição aqui do desenho, né, ela vai estar sempre nessa posição física do desenho, tá? No papel, nós vamos colocar ela nessa posição e lá em cima somente um sinal indicando que ela é um fim de curso. Na realidade, a gente não usa essa terminologia de números, né? E a gente viu na aula passada que o melhor é usar letras para os atuadores e, na sequência, então, usar letras para representar todo o movimento do atuador, de cada atuador. Se nós tivermos 5 cilindros, nós vamos ter para os 5 cilindros essa disposição aqui colocada no projeto do sistema, tá? Então, essa sempre é a ideia, tá? E todo, então, o projeto, né, o esquema do circuito pneumático, então, sintetizando essa conversa inicial, ele começa colocando lá em cima sempre os atuadores, que podem ser simples efeito ou duplo efeito, ou motores, enfim, né? Colocamos embaixo a válvula de comando, né? Ok? De cada atuador tem uma válvula de comando, que é uma válvula geralmente grande, por onde vai passar uma quantidade de ar grande para alimentar o atuador, o respectivo atuador. Vamos colocar os elementos de processamento, os elementos de, aqui eu coloquei os elementos de sinal, tá? E entre esses elementos de sinal e a válvula de comando, poderia ter os processamentos de sinal, tá? Vamos fazer, né, as ligações necessárias, tá? Pneumáticas, tá? Vejam que por esses dutos aqui, né, por essa lógica caminhada aqui, por esses dutos pneumáticos, vai passar uma quantidade de pressão pequena, né, uma vazão pequena, porque essas válvulas geralmente são pequenas, tá? E o contrário, né, por essa tubulação aqui, geralmente vai passar uma quantidade de ar grande, que vai alimentar, então, diretamente o atuador, tá? Todo esse sistema, então, ele é ligado, né, na unidade de conservação da máquina, né, que é ligada, então, à rede de ar comprimido da empresa, tá? E, para nós fazermos esse projeto pneumático, nós vamos sempre colocar, vamos dar um nome para cada atuador, geralmente as letras A, B, C são melhores do que os números, né? Vamos indicar qual que é o sinal que faz avançar o atuador, né? Por exemplo, aqui, ó, se esse sinal faz avançar, nós vamos colocar a mais, e se esse faz recuar, a menos, né? Por exemplo, nós vamos colocar, então, as letras, indicando, então, cada uma das vazões. Então, ó,
Se esse aqui é o sinal que vai fazer avançar, vamos colocar B+. Se esse é o sinal que faz recuar, o B-, C+, C- que faz recuar. E vamos colocar os fins de curso, né? O fim de curso A0, cilindro A recuado, A minúsculo, né? E o fim de curso A avançado. Fim de curso B recuado, fim de curso B recuado, B avançado. Fim de curso C recuado, fim de curso C avançado, tá? E com isso, então, nós vamos estabelecer, né, em função da equação que nós precisamos, em função da função que o sistema deve executar, né, nós vamos definir qual vai ser cada um dos sinais, né, que nós vamos ter aqui, né? O que faz avançar, o que faz recuar o atuador e assim por diante. Então, esses sinais aqui vão depender da lógica, da função que o sistema vai executar, dos sinais de fim de curso. Nós vimos que esses sinais podem ser executados por roletes, né? Pode ser um rolete, ou pode ser, né, um deep switch, né, uma válvula eletrônica, né, que é colocada fora do atuador, né, e com o êmbolo magnético, essa válvula aciona o deep switch da válvula do sistema eletrônico e manda um sinal, por exemplo, elétrico para o CLP que vai entender tudo isso, tá? Se nós estivéssemos usando o CLP, o que nós íamos fazer? Simplesmente nós íamos tirar esse conjunto de equipamentos aqui, ó, e se nós tivéssemos um CLP controlando tudo isso, só teríamos o atuador e a sua válvula de comando. E ao invés de ser um sinal pneumático, seria um sinal elétrico, né? Um sinal que faria a válvula comutar de uma posição para outra, tá? Se fosse um sistema, então, eletropneumático ou pneutrônico, não teríamos essas válvulas de sinal colocadas aqui. O CLP daria conta de todo o sistema, tá? Ok? Então, essa mais ou menos é a ideia, tá? E o sistema então, pneumático, então, ele pode ser de lógica cabeada ou lógica programada, tá? Então, como eu falei, o que eu coloquei antes é de lógica cabeada. Essa lógica cabeada pode ser feita por cabos elétricos, eletropneumática, ou por cabos pneumáticos, né? Que é o caso das nossas bancadas, né, puramente pneumática, tá? Ou pode ser por lógica programada usando um CLP, tá? Então, pode ser de qualquer uma dessas formas o controle do atuador, tá? Existem alguns métodos, então, para o projeto dos sistemas pneumáticos, tá? Existe o método direto. Na aula passada, nós vimos as formas de representação dos movimentos. Agora, né, a gente tem aqui alguns métodos que são usados para o projeto do sistema pneumático. O principal é o método direto ou intuitivo, tá? Depois, esse método direto, se ele for com um atuador só, ele é mais um método intuitivo, e se for um método direto, então ele tem um procedimento, quando nós temos mais de um atuador, ele tem um procedimento para desenvolver tudo isso, tá? Pode ser também com o método com rolete escamoteável, né, com o gatilho, pode ser o método cascata, e também o método do sequenciador pneumático passo a passo. Então, esse método aqui, o cascata e o sequenciador pneumático, são sistemas que geralmente, dificilmente vão induzir a um erro no sistema, tá? São métodos muito eficazes, tá? Mas depende de uma lógica maior. A gente vai trabalhar hoje, né, ver o método direto da aula passada e o método, então, quando é que se usa o método com rolete escamoteável, tá? E ainda para a próxima aula a gente vai ver o método, então, cascata, tá? Bom, vamos lá para frente, então. Método direto, então. Na aula passada, então, eu passei, então, como é esse método, tá? Lá, o Prudente, tá? Ele apresenta, né, esse método. Eu vou novamente apresentar aqui nos slides rapidamente, tá? Mas o importante desse método é que ele só é possível, olha que está destacado em vermelho aqui, quando nós não temos a presença de sinais bloqueadores. O sinal bloqueador, pessoal, é um sinal, né, que pode bloquear a válvula de comando, tá?
Então, nós temos aqui o sistema pneumático, né, o atuador, né, e nós temos aqui o elemento pneumático e a válvula de comando. Seja qual for a válvula, né, nós sabemos que ela é pilotada por ar comprimido. Se eu tenho pressão nessa rede, empurro o spool para a direita, comuta a válvula. Se eu tenho pressão aqui, ele joga para o outro lado. Sinal bloqueador é um sinal que eu posso ter dois sinais ao mesmo tempo presentes. Então, eu tenho uma pressão aqui e tenho uma pressão aqui. Para que lado que vai essa válvula? Vai para a direita ou para a esquerda? A gente nunca vai saber. Então, sempre quando eu tenho dois sinais de pressão ao mesmo tempo na válvula de comando, a gente não tem certeza para que lado que a válvula de comando vai. E aí, isso é um sinal bloqueador. Tá? Então, quando nós temos o sinal bloqueador, dificilmente o método direto funciona. Tá? Ele vai induzir erros, e se nós levarmos para frente o projeto com esse sinal bloqueador, né, em algum momento vai travar o sistema ou ele não vai funcionar adequadamente. Então, não dá para usar o método direto, nós temos sinal bloqueador. Tá? Deixa eu só ver aqui como é que tá, parece que alguém andou. Deu, Rodrigo, agora? Não sei se o Rodrigo saiu, né? Deu algum problema com o sinal do Rodrigo aí. Tá? Então, é um método que só funciona dessa forma, sem sinal bloqueador. E esse método, ele tem os passos como eu falei anteriormente, tá? No início dessa aula de agora. Nós desenhamos sempre os elementos dos atuadores, o item A. O item B, para cada atuador, nós colocamos uma válvula de comando. Nós temos que seguir sempre o método, tá? Para cada cilindro é usada uma válvula de comando, então, tá aqui, ó, tá? Né? Para cada cilindro, então, são representados dois fins de curso, né? O A0 e o B0, que é o item B aqui, ó, certo? O item C, nós colocamos uma válvula de comando, né, para cada atuador. Para cada válvula de comando, que são essas válvulas aqui, ó, nós colocamos embaixo aqui, então, né, nessa linha aqui, as válvulas de sinal, que são do tipo 2 duas vias ou 3 duas vias. Tá? Item E. Nós vamos fazer a tabelinha da função do sistema. No método direto, né, nós vamos, em função da equação do movimento, né, vamos imaginar que é essa aqui, então, que está colocada aqui, A menos, B menos. Esta é a equação do movimento, né, representação algébrica, então, da equação do movimento. Avança A, avança B, recua A, recua B. Tá? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos, então, fazer o diagrama teto-passo, que é esse diagrama aqui. Temos que sempre observar essa lógica aqui, tá, pessoal? Vamos, então, colocar em cada fase do movimento, né, o que vai acontecer. Então, na primeira fase, o A avança. Se tivesse que avançar o B, nós colocaríamos na mesma fase A avança, certo? Segunda fase, B avança. Terceira fase, A recua, B recua. Para cada letra que nós colocamos aqui, tá? Nós vamos colocar na fase, essa é a primeira fase, segunda, terceira e quarta. Para a segunda fase, nós vamos pegar a letra maiúscula e vamos colocar aqui o fim de curso A minúsculo. Se eu tenho positivo aqui, ó, nós vamos colocar 1. Para a segunda fase, eu tenho B. Então, lá na terceira fase, eu vou colocar o fim de curso Bzinho. E como é um mais, eu vou colocar 1. Na terceira fase, na quarta fase, então, aqui entre a terceira e quarta, aqui eu tenho o A, vou colocar o A0 lá. E como é o negativo, vou colocar o 0, indicando que é o fim de curso 0, que vai acionar B. Na quarta fase, volta a primeira, né? Na quarta fase, volta a primeira, né? Onde que eu tenho, então, o B se torna B minúsculo e o menos se torna 0. Vim para essa posição aqui, ó.
tá? Que faz o A, então, né, avançar. Então, vejam que essa vai ser sempre a lógica de fazer o projeto, tá? Pelas letras, nós colocamos letras minúsculas, tá? Por favor, isso é uma letra maiúscula, isso é uma letra minúscula. Isso aqui não é letra minúscula, né? Pessoal, façam isso sempre usando as letras maiúscula e minúscula, tá? Senão o projeto fica, perdão a palavra, fica uma zona, né? Ninguém vai entender nada. Tem que ser maiúscula e minúscula, B0 e B1, A e 1. 0 e 1, tá? Eu vejo que nas provas, né, geralmente o pessoal não consegue ver que tem que ser aqui uma letra minúscula, tá? Então lá coloca a A, né, ou coloca uma letra que é maiúscula, né, tem que ser maiúscula e minúscula. Com isso, pessoal, com isso, tá? Vocês então vão fazer o quê? Feito essa jogada aqui, então, tá? Vão observar que precisamos de um sistema manual ou automático, né? Além de precisar de um sistema manual automático, a gente tem que pensar em mais alguns botões de partida. Se for um sinal automático, né? Vejam que um sistema manual, nós vamos colocar aqui embaixo do primeiro ciclo, vamos colocar um botão M. Além de ter o B0 acionado, eu tenho que ter o M, né? O M acionado para dar a partida para o sistema. Então, isso aqui é uma condição E. Mas eu não sei identificar aqui na minha tabela se B0 e M é uma função E ou é uma função OU. Pode ser uma das duas. Tá? Então, ainda estou com a dúvida. É uma função E ou OU. Tá? Depois de feito esse diagrama, nós vamos elaborar os diagramas de trajeto passo. Tá? Ou trajeto tempo, conforme for o caso. Tá? Vamos, então, representar o movimento do atuador A e B através de um gráfico. Esse gráfico parte do sinal negativo, positivo, A mais, A menos, a B mais, B menos. Então, vejam que tudo isso se relaciona. Mais avançado, menos recuado. Tá? E aí vamos fazer, então, o desenho. Na primeira fase, o A avança, e como não tem nenhuma informação do B, o B fica na posição que está. Na segunda fase, só tem informação do B avança, ó, o B avança, e como não tem nenhuma informação do A, o A permanece onde está. Terceira fase, o A recua, e como não tem informação do B, o B permanece onde está. Quarta fase, o B recua, e como não tem informação do A, o A permanece onde está. Feito o ciclo, então, o diagrama trajeto-passo. Tá? Vejam que, indicando aqui o menos, tem o sinal A0, que é cilindro, é o fim de curso recuado, e o fim de curso avançado. Fim de curso avançado, fim de curso recuado. Tá? Depois que nós fizemos esse diagrama, nós partimos, então, procedimento. Observar o diagrama trajeto-passo para indicar a equação do ciclo. Essa equação do ciclo é importante. Tá? Aqui, eu tenho todos... Aqui eu tenho, basicamente, o diagrama de sinais e trajeto. Agora eu vou transformar isso numa equação booleana. Tá? Então, aqui, o A+, ele só avança. O A só avança se o B0 e M estiverem acionados. Então, o A avança, eu estou aqui. O A avança, A+, é igual a B0 e M. Em lógica booleana, o ponto representa uma função do tipo E. Tá? Se eu tenho o mais representa em lógica booleana a função OU. Tá? Então, o A avança quando B0 e M estiverem acionados. B avança só quando o A1 estiver acionado.
A recua quando o B1 estiver acionado. B recua quando o A0 estiver acionado. Então, isso aqui ó, é a equação do ciclo. A equação booleana do ciclo. Eu poderia ter aqui, ó, no A+, eu poderia representar, por exemplo, o A+, por uma equação do tipo, quando B0 e M estiverem acionados e quando vamos colocar aqui um M1 tiver, ou M1 acionado. Então, o A+ só vai trabalhar quando B0 e M estiverem acionados ou M1 acionado. Então, poderia ter novamente um outro botão M1 aqui, indicando que o sinal de partida poderia ser também só pelo M1. E aí, então, nessa tabela que a gente faz aqui, nós podemos ter várias linhas, né, do sinal, representando o sinal de partida. Tá? Então, de acordo com o esquema que eu vou fazer, é fundamental que eu coloque, pessoal, faça esse esquema aí. Tá? Então, pessoal, nós não podemos, pessoal, deixar de fazer esses elementos aí. Tá? Aí, com certeza, usando esses procedimentos aqui, ó, o A, B, C, D, o E, tá? A gente consegue, então, fazer o projeto do sistema mecânico, que é esse aqui, ó, tá? E com isso, gente, fazer a simulação, então, posteriormente no software, e aí, então, transformar isso num sistema real, tá? Colocar daí fisicamente as válvulas B1 lá, onde é o B1, o A0 onde é o A0, e montar fisicamente esse sistema, tá? Então, sempre nós temos que observar essa lógica. Não adianta nós partirmos já para um sistema final, para esse sistema aqui, que alguma coisa vai dar errado. E além do mais, tá? Quando nós fizermos a documentação do projeto do sistema pneumático, nós vamos ter que fazer tudo isso, tá? Nós vamos ter que fazer o projeto essa tabelinha de sinais, nós vamos fazer o diagrama trajeto passo, nós vamos elaborar essas equações booleanas. Por quê? Quando nós vamos fazer o projeto do sistema pneumático, nós vamos ter que criar um procedimento de manutenção para ele, operação e manutenção. Então, lá nos manuais da máquina, quando nós encaminharmos o cliente nossa, nós vamos ter que ter, além desse desenho, uma descrição por tabelas do princípio de funcionamento, para que quando alguém lá da manutenção ler essas tabelas, essas equações, ele entenda qual é o funcionamento do sistema e possa fazer, então, a manutenção e possa verificar o seu funcionamento. Então, no projeto, isso é imprescindível, tá? Então, é imprescindível ter o desenho, esse desenho e as descrições de como ele funciona, por tabelas, por descrição literal, né, por sentença, né, e assim por diante, tá? Então, não adianta, nós vamos ter que ter toda essa representação depois dos manuais da máquina, tá? E aí, então, essa descrição aqui, então, esse esquema aqui, ó, tá? Ele está, então, colocado ali nessa figura aqui, ó, tá? Vejam que, deixa eu pegar aqui ele de novo aqui, ó, só deixa eu descartar um pouquinho tudo isso, só deixa eu pegar essa tabelinha aqui, Ctrl C, né, ó, Ctrl V, deixa eu colocar ali em cima, ó, só para representar o movimento. Aí, ó, os dois cilindros B, e aqui em cima, então, a tabelinha dos diagramas, tá? Então, vejam, ó, aqui foi colocada uma válvula 4 duas vias, né? Geralmente é uma 5 duas vias, tá? Ok? Vejam, ó, tudo certinho como nós fizemos, tá? Então, nesse caso, ó, todo o sistema está operando com rolete, e cada fim de curso A0, A1, B0, B1, é um fim de curso por rolete. Ó, o método direto prevê o uso de fim de curso por rolete. Tá? Então, sempre que eu tenho um método direto, ele prevê em todos os casos, ó, o fim de curso por rolete. Tá aí, ó, tudo rolete. E o método direto só pode ser usado quando não há sinal bloqueador, né,
nas válvulas de comando. Não há, nesses casos aqui, não há possibilidade de ter ao mesmo tempo pressão aqui e pressão aqui, tá? Ou pressão aqui e pressão aqui, tá? Sempre vai ter somente um sinal, né, de pressão. Então, o método direto só pode ser usado nessa condição, tá? E, nesse caso, ó, vejam como é que você traduziu os botões aqui, então, né? Ó, os botões, então, do sisteminha, tá? Então, tem os fins de curso, tá? Todos eles operando por rolete, e veja que foi introduzido, né, um sinalzinho aqui, ó, uma linha, né? Veja que o fim de curso B0 e A0, a máquina sempre vai começar a desenvolver a sua função partindo da posição de cilindros recuados, tá? Então, como os cilindros estão recuados, então a máquina sempre vai começar a trabalhar com o sinal, com o rolete A0 acionado, ó. Então, esse sinal aqui, ó, representa que o fim de curso A0, quando a máquina vai começar a operar, está acionado, ó. E se está acionado, ó, veja que a posição da válvula de sinal é essa aqui, ó. Tá? A mesma coisa com o cilindro B0. O ciclo vai iniciar com o B0 acionado. Então, ó, a forma de representar o B0 acionado é essa linha, né, com tracinhos. Está indicando que o fim de curso, né, B0 está acionado. Então, ele está nessa posição aqui, ó, certo? Então, vejam que, além de definir essa sequência, nós temos que definir na hora de fazer o projeto se o cilindro está na posição de início do movimento recuado ou avançado. Então, os dois cilindros A e B, eles iniciam o ciclo sempre acionados. Aí, ó. Então, essa é a forma de representar ciclo acionado. Ó, já o B1, não, né? E nem o A1. Ó, eles estão não acionados, né? E aí a posição deles é essa aqui, ó, tá? Então, essa é a ideia, pessoal, do sistema pneumático, tá? E aquele botão, então, de início de sinal, né? É o botão M0. Então, o botão M0 de partida, nesse caso aqui, botão de sinal M0 de partida, tá? M, aliás, não M0, M, tá? É um sinal de partida. Vejam que, para iniciar a partida do sistema, eu tenho que ter pressão nessa linha aqui, ó. Aqui eu tenho que ter pressão. Nesse momento, ó, se eu não acionar o botão M0, essa linha aqui, ó, está ligada com a pressão atmosférica, ó. Está ligada com a atmosfera. Atmosfera. Pressão 0. Só vai ter pressão na linha vermelha quando eu apertar o botão e ocorre essa comutação, essa válvula vem para cá e daí dá passagem, então, de ar, né, para o sistema. Então, aqui fecha, abre o circuito, né, abre o circuito, e aí o ar comprimido, então, passa pela válvula, passa pela outra, tá, e vem para cá, ó. Logo em seguida que ele deu essa posição, isso se comuta para cá, ele começa a iniciar o movimento com o ar que passa por aqui, passa pela válvula de comando e dá partida, né, movimento de avanço para o atuador. Logo em seguida que ele sai da posição de repouso, ele desaciona essa válvula, aqui, tá? Desaciona essa válvula aqui, né? Que estava ligada em pressão, ele desaciona ela, e quando ele chega em fim de curso A1, ele dá a partida para o B0, o atuador B, e assim sucessivamente, tá? Então, o cilindro avança, chegou em A1, ele avança, ele aciona essa válvula, que faz isso aqui. Aqui não tem mais sinal, né? Está ligado em pressão atmosférica, ele então comuta, ele avança o atuador B. Ao mesmo tempo, ele libera o B, ó, libera o B0, e o B0 vai para aquela posição e está livre de sinal aqui, ó, pressão caiu a 0. Ele avança, quando chega em fim de curso, B1, ele aciona essa válvula aqui,
que dá passagem de ar. Como aqui anteriormente já não tem mais pressão de ar aqui, está ligado à atmosfera, o cilindro então recua. Então, temos que estar pensando sempre nessa lógica de funcionamento, tá? Então, vai ser sempre por aí, tá? O sistema, ele vai estar sempre trabalhando, né, com essas lógicas, tá? E vejo, então, que esse método, né, do Prudente, né, como eu falei antigamente, né, eu tinha um método lá que era muito ruim para fazer o projeto, tá? O método que eu tinha aprendido na universidade foi muito ruim, né? Aí depois, então, quando isso acho que fazem uns 7 anos, aí veio o Prudente, né? E comecei a adotar, dava para fazer o projeto com aquele método que eu tinha? Dava, mas era muito trabalhoso. Aí quando veio o Prudente aqui, então, melhorou bastante esse projeto. Então, está bem mais fácil usar esse método do Prudente para fazer o projeto de sistemas pneumáticos, tá? Mas, então, o método direto, ele só vale quando nós temos o fim de curso por rolete e não temos sinal bloqueador, tá? Se nós tivermos sinal bloqueador, o sinal bloqueador vai estar visível no diagrama, nesse diagrama aqui, quando eu tenho um avanço e um recuo do atuador. Sempre que eu tiver a geração de uma pontinha aqui, ó, no diagrama de trajeto passo em qualquer um dos cilindros, tá? Sempre vai ter sinal bloqueador. Quando ele parte de mais para menos, nós vamos ter, então, um sinal bloqueador, e aí é necessário, não dá mais para usar o rolete, temos que usar outro método, tá? Ok? Bom, na sequência do livro, pessoal, então aqui tem, então, como seria o circuito para fazer o ciclo automático. Isso aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, ele está associado ao esquema pneumático como esse botão aqui, ó. Ele dá o início ao ciclo semiautomático, né? A gente aperta o botão e o sistema funciona, tá? Ok? Então, essa válvula aqui, ó, seria a válvula M do problema anterior. Mas se eu quero fazer o sistema funcionar automaticamente, nós temos que adicionar esse conjunto aqui, ó, de elementos, ó, tá? E mais ou menos, pessoal, né, em praticamente, dependendo, é claro, do sistema pneumático que eu vou estar trabalhando, em praticamente todos eles, o sistema que eu vou colocar é mais ou menos isso aqui, ó. Para transformar num sistema semiautomático para automático, esses elementos aqui, ó, vão ter que ser incorporados ao sistema. Isso aqui, ó, o que está dentro desse sisteminha aqui, ó. Aqui eu tenho o botão do ciclo automático, aperta o botão, ele faz um ciclo e para. E esse sisteminha que está dentro das fronteiras aqui do sistema azul, tá? É o sistema automático. Então, para transformar no sistema automático, eu preciso de uma válvula ou, tá? Preciso de uma válvula ou, e preciso também aqui de mais uma válvula de processamento, tá? Ó, e 2 botões, tá? Ok? Então, eu vou precisar dessa configuração que está dentro da linha pontilhada para transformar num sistema, né, num sistema automático. Esse botão aqui é o botão de início do ciclo automático e tem que ter um botão para resetar o ciclo automático, que é o segundo botão. Tá? Stop do ciclo automático e start do ciclo automático. Então, sempre vão ter que ter um sisteminha parecido com esse para transformar o sistema manual num sistema automático. Então, já tire uma fotografia dessa parte aí, tá? Que na maior parte das vezes vocês vão precisar então usar esse conjunto de válvulas para transformar num ciclo manual, num ciclo semiautomático, num ciclo, né, num ciclo automático. Botão de stop, botão de start, válvula de comando e a válvula OU lá em cima para processar o sinal. Ou, essa válvula OU aqui na realidade, né, ela está ligada ou sistema automático, semiautomático ou sistema
automático. É um dos dois que vai entrar em operação. E aí, então, podem ver que praticamente para cima, tudo fica igual, né? Aqui embaixo, né? Tudo fica igual aqui em cima, tá? Só muda, então, o botão, a forma de acionamento, manual ou automática. Agora, pessoal, aqui tem outro esquema, ó, mais um circuito de um sistema de método direto. Eu nem vou mais trabalhar com ele, ó. Agora nós estamos executando essa função, ó. Acho que é a mesma de antes, deixa eu ver, não? A mais, não, aqui é a menos, ó, agora aqui, ó, é um A menos e B mais, A mais, B menos. Veja que o primeiro cilindro, ele começa a executar sua função avançado. Ele recua, então. Então, aquela linha pontilhada na primeira válvula de fim de curso está na posição acionado, tá? É o que muda aqui no sistema, tá? Novamente, ó, nós vamos dar nome aos cilindros A e B, avançado A menos, A mais. Novamente, os sinais, ó, todos eles sempre vão na sequência, ó. B, Bzinho, mais 1. Azão, Azinho para o sinal, mais 1. A primeira etapa de novo aqui, repete a primeira etapa, né? A primeira etapa é o A menos, então, ó, o B vem para cá, B e o menos B0. Aciona A menos. Vamos ter o ponto de sinal de partida, vamos fazer o diagrama para verificar se não tem nenhuma ponta, né? Um avanço e recuo, A mais, A menos, ou B mais, menos, ou vice-versa, né? Não tem nenhuma ponta, ó. A ponta seria alguma coisa assim, ó. Avança e recua, ou recua e avança, tá? Não tem nenhuma ponta, então, nesse caso, não vai ter sinal bloqueador, tá? Então, o método direto pode ser usado, tá? Ok? Então, só para lembrar vocês, tá? E olha como é que fica o sistema. Montamos, então, essa equação, montamos isso aqui, documentamos isso, encontramos a equação dos ciclos, as equações booleanas, tá? Tá aí ela, e aí idealizamos, então, o circuito. Tá aí, tá? Tudo isso vai ser usado para registrar, então, o projeto do sistema, tá? Essa tabela, esse elemento aqui, os diagramas de fases, a equação booleana e o desenho, então, do sistema. Tudo isso aí é importante no projeto do sistema, tá? Ok? Tá? Então, aí está o circuito. O detalhe aqui, ó. Como o ciclo começou com A menos, né? Ele começou com o cilindro avançado. Vejam aqui, ó. O A1, então, ó. Aqui, ó. O A1 começa com o sinal, ó, avançado. O ciclo começou com o A1 avançado. Então, aqui, ó, nós vamos colocar essa linha representando que o ciclo começa com o cilindro avançado. Então, esta válvula aqui, ó, está acionada. Ó. Tem pressão. Quando o sistema começa a funcionar, tem pressão, ó, nessa linha aqui. Ó. A outra está despressurizada. Ó. A outra está despressurizada, pressão atmosférica. Tá? E o B0 também está acionado. Tá? Ele começa com o B0 acionado. Então, mostra, então, isso. Então, nós temos que lembrar de colocar lá no nosso sisteminha pneumático, no desenho lá do Fluid Sim, que o A1 está inicialmente acionado. Tá? B0 está inicialmente acionado. Senão vai dar erro no sistema na hora de simular o sisteminha. Tá? Ok? E aqui um método direto de uma esteira. Veja que o ciclo agora da esteira é esse aqui, ó. Essa é a equação do movimento. É a função do sistema que está executando. Ele avança A, ao mesmo tempo ele avança B, recua A e recua B. A e B são cilindros de duplo efeito. Então, nós vamos ter cilindros de duplo efeito aqui, ó. Né? Nem vou entrar em detalhe. Está aqui o cilindro A, né? E aqui o cilindro B, ó. Tá? O A e o B. Então, agora, a equação
do movimento é essa aqui, ó. Como é que eu vou fazer o projeto? Sempre como nós fizemos. Vamos montar o diagrama trajeto passo e os diagramas a tabelinha e o diagrama trajeto passo. Ó, ciclo 1, avança A. Ciclo 2, recua A e avança B. Ciclo 3, recua B. E o ciclo 1, repetindo aqui, né, aqui vai estar o ciclo 1, novamente avança o A. Né? A gente repete novamente o início do ciclo aqui. Novamente. Ó, agora, ó, esse sinal aqui vem para cá. O positivo se transforma em 1 no ciclo seguinte. O que muda aqui agora? Olhem só. Para fazer o A recuar e o B avançar, eu preciso do sinal A1, Azinho 1. Agora, para fazer o B recuar, eu preciso do sinal A0. O A, o negativo está aqui, ó. E agora, ó, vejam aqui o B. Eu preciso também do sinal B, ó. Bzão, vem embaixo dele, ó, Bzinho, minúsculo, e o mais vem o 1. Agora, para fazer esse ciclo aqui funcionar, eu preciso de 2 sinais ao mesmo tempo, ó. E isso vai ser um sinal do tipo E, ó. Eu preciso de A0 acionado e B1 acionado para fazer, né, o B recuar. Depois aqui o ciclo 1 novamente, ó, o B vem para cá, fica Bzinho, e o menos vem para cá, B0, que inicia o passo 1. Estão vendo? Ó, agora é o que modificou aqui também. Ó. Agora, quando eu tenho 2 cilindros, ó, ou 3, ó, eu vou ter 2 sinais. Ó. Aqui, ó, vou ter 2 sinais, né, que tem que ser acionados ao mesmo tempo para fazer o cilindro B recuar, A0 e B1. Transformando isso no diagrama trajeto-passo, vai ser isso aqui, ó. Avança A, não tem sinal de B, B fica onde está. Avança A. Primeira fase. Segunda fase, recua A, e agora sim, ó, tem informação do B, avança B. Terceira fase, só tem informação do B, então B recua e o A permanece onde está. Quarta fase, vou repetir aqui a primeira fase, A avança. Primeiro, repete então o ciclo, né? Começa então aqui, vem fazer isso aqui, e o B permanece onde está. Tá? E assim ocorre a sucessão então do movimento seguinte. Tá? Observem, pessoal, que neste diagrama trajeto-passo, diagrama das fases, houve esses 2 pontos aqui, ó. Esse pico aqui em cima formou esse triângulo e esse ponto aqui, ó. Aqui ele partiu de mais para menos e aqui também de mais para menos, né? Então, agora o método direto não dá mais para usar. Porque em algum instante, vai ter 2 sinais ao mesmo instante na válvula de comando. E, possivelmente, isso vai dar um sinal bloqueador. Então, o método direto possivelmente não vai dar mais nesse caso. Tá? Aí a gente tem que apelar, então, lembra que o método direto utiliza fim de curso por rolete. Nós temos que usar o outro método usando rolete. Tá? Então, vejam que isso aqui daria mais ou menos isso aqui, ó, de movimentos. Ó. Olha que bacana que ficou agora aqui. Para dar o sinal B recua, que é esse sinalzinho. Está aqui embaixo da tabela. Quando A avança B, olhem só o sinalzinho aqui. Ó. Eu vou precisar do B1 aqui, ó, e do A0 acionado. Ó, vou ter 2
dois comandos ligados em série, ó, isso é uma ligação E, para fazer, então, o B recuar. Tá aqui, ó, para o B recuar, eu preciso do A0 e do B1, ó, que é visto nessa tabelinha aqui. Ó. Então, preciso dos dois, ó, fazendo uma ligação E. Os dois estão em série, então, A0 e B0. A0 e B1, tá? Para fazer o acionamento de A1, ó, desculpe, para fazer o segundo passo aqui, ó, a segunda fase, para fazer o A recuar e o B avançar ao mesmo tempo, ó, eu estou ligando os dois aqui, ó, a válvula A1, ó, A1, que liga, então, o sinal para duas válvulas de comando. Ó. B0 faz o A avançar, a mais, ó, e ele está ligado em série com um botão do tipo E com o botão de STIP. Tá? Vai dar problema nesse sistema? Vai. Né? Em algum momento dele, né? Quando eu tiver esses dois sinais aqui ao mesmo tempo, de alguma forma vai dar um sinal bloqueador aqui, ó, tá? E ele não vai operar adequadamente pelo método direto. Vou ter que substituir alguma coisa aí pelo método de roleta escamoteável. Algum sinal aí, B0, A1, vai ter que ser um sinal de roleta escamoteável. Então, aí nós tiramos, então, a ideia somente do rolete e vamos colocar um gatilho, então, tá? E aí nós partimos, então, para o método indireto, tá? Então, método com fim de curso, a rolete escamoteável, que é o gatilho. Vamos substituir o rolete por gatilho, tá? Que é um outro princípio de trabalho, tá? Então, o gatilho, ele tem essa função, ó. Ele é um bracinho articulado, tá? Que quando a haste do atuador, o êmbolo, né, do atuador, ele passa pelo gatilho, ele só aciona o gatilho num sentido. Como no caso aqui, ó, o cilindro está avançando, ele toca no gatilho, né, o gatilho tem um rolete, ele empurra o rolete do gatilho e faz ele girar para cá e, como consequência, faz girar isso para cá e aciona a válvula. Tá? Quando o atuador recuar, ele somente aciona o gatilho aqui, ó, ele movimenta nessa posição, tá? E não aciona esse sisteminha aqui embaixo, essa alavanca aqui embaixo, que não aciona o sistema. Então, o gatilho, ele só funciona em um sentido de movimento do atuador. No outro, ele não aciona. E aí, então, ele evita esse sinal bloqueador. Esse gatilho, ele dá um sinal de pulso, ou um impulso. O rolete dá um sinal contínuo sempre. No momento que o rolete foi acionado, ele sempre dá um sinal de pressão contínuo. O gatilho dá só um pulso de sinal. Tá? E depois ele libera. Então, tá, isso aqui funciona, pessoal. O gatilho sempre tem que ser montado um pouquinho antes do final do fim de curso. Tá? Então, o gatilho, ele é um elemento que é montado diferente do rolete e ele é montado sempre um pouquinho antes do fim de curso. Se nós fôssemos montar aqui uma válvula com rolete, a válvula estaria montada aqui, ó. A válvula com rolete estaria montada aqui. Opa, aqui, tá? O gatilho, ele é montado um pouquinho antes do fim de curso, tá? De tal forma que o atuador passe por ele, aciona, desaciona, quando aciona dá um impulso pneumático e logo em seguida esse impulso cai a zero. Mas nesse tempo de acionamento, ele aciona a válvula de comando do atuador e ela faz movimentar, tá? Então, essa é a diferença do gatilho e do rolete. Tá? Então, aqui está as características. É um sinal do tipo impulso e não é mais um sinal bloqueador, então. Tá?
é preciso montar as válvulas com fim de curso a rolete num único sentido, um pouco antes de ser completado o curso de avanço da haste do cilindro, ou de retorno. Assim, a válvula permanece acionada somente por um breve instante de tempo, o tempo necessário para que o batente da haste pressione o rolete de fim de curso. Então, esse é o princípio do rolete escamoteável. E o método para fazer o projeto é o mesmo, tá? Temos os passos A, B, C e D, né? Primeiro desenho isso, depois desenho isso, desenho as válvulas de sinal, faço o diagrama, né? Faço esse aqui e por aqui eu identifico. Tem sinal bloqueador. Elaboro a equação booleana, tá, na sequência, e pelo esquema, pelo desenho do diagrama de fases, né, pela representação do movimento por fases, diagrama trajeto passo, tá? Nós identificamos que aqui tem um mais para um menos, ó, e aqui no cilindro A existe, por exemplo, para essa função, existe um menos para um mais aqui, ó. Então tem dois picos, ó. Tem um pico aqui e outro aqui, ó. Onde tem um pico, nós vamos vir nesse diagrama e vamos selecionar o sinal. Nós vamos vir aqui, ó, onde tem o pico, voltamos naquela fase anterior e selecionamos o sinal. Então, pelo método de rolete escamoteável, de gatilho, tá? Esses dois sinais aqui, o que nós sublinhamos, que vem antes do pico, eles têm que ser substituídos por um gatilho. Então, o A1 e o B0 certamente vão ter que ser substituídos por um gatilho. Então, nós identificamos o ponto, o pico, triângulo, voltamos no diagrama, circulamos o A1, circulamos o B0, tá? Esses dois sinais, então, A1 e B0, vão precisar ser gatilho. Então, ó, nessa equação booleana aqui, então, que eu estou colocando aqui, ó, A mais, B mais, B menos, A menos, tá? Então, nesse circuito aqui que nós vamos elaborar, possivelmente, ó, no sinal anterior ao pico, vai o gatilho. Nós temos, então, ó, onde está A1 e B0. A1 nós substituímos por um gatilho, B0 também substituímos por um gatilho. Tá? Então, é o princípio, então, do fim de curso por gatilho. Onde existe sinal bloqueador, pico. Onde apareceu o pico, pico, mais para menos ou menos para mais, substituímos aquele fim de curso por um gatilho. Tá? E aí, então, o sistema vai funcionar, né? Mas não tão eficientemente como deveria, tá? Então, o fim de curso a rolete, o gatilho, vamos chamar de gatilho, né? Eu prefiro chamar de gatilho, fica tão estranho, rolete escamoteável, né? Gatilho. Eu prefiro o termo antigo, gatilho, né? Gatilho. Quando eu tenho o gatilho, então, né? O sistema vai funcionar. Ele tem que ser montado o B0 e um pouquinho antes do fim de curso, né? Sempre um pouquinho antes do fim de curso, tá? Para que ele somente dê um impulso na passagem, tá? E no retorno não é acionado. Então, com isso, eu vou garantir que não vou ter sinal de pressão ao mesmo tempo na válvula de comando. E aí, então, o sistema vai funcionar adequadamente, tá? Só que se o sistema for um pulso muito rápido, muitas vezes a pressão não dá tempo para a pressão, vamos pensar assim, chegar até a válvula de comando, né? E às vezes o sistema não aciona. E aí tem uma falha no sistema. Então, o gatilho é uma solução para sinal de bloqueador, mas não é uma solução eficiente, tá, pessoal? Não pensem que
uma máquina com gatilho funcionaria adequadamente, tá? Eu não faria uma máquina com gatilho, tá? Não, eu acho que ela não vai ser confiável do ponto de vista do princípio de funcionamento, tá? Pode ser que, de repente, em função, baixou a pressão aqui na rede, tá? A pressão baixou de 8 bar para 4 bar, pode ser que o movimento seja tão rápido que a pressão não chega lá em cima e aciona a válvula. Então, vai falhar alguma coisa na máquina. É uma solução, mas não é boa, tá? O uso do gatilho, tá? Não, não daria, Fernando, tá? Não tem mais. A bancada lá ficou limitada, né? A bancada da Algetec ficou limitada, pessoal. Por isso que eu estou introduzindo com vocês agora, na próxima sequência, não mais a bancada, e sim o software da Fluids, da Festo, né? Porque a bancada ficou já limitada para isso. Não dá mais, né? Não tem tanta válvula assim lá, né? E ainda umas o pessoal descobriu, né, que não está funcionando adequadamente, não foi montada, então fica mais problemática ainda, tá? Ok? Bom, gente, então esse é o princípio do gatilho, tá? Depois, na sequência, tem mais algumas formas de, mais alguns exemplos, tá? Vejam aqui, ó. Aqui tem um sistema com 3 atuadores, ó. Um sisteminha. Vejam, tem três cilindros, o atuador A, o atuador B e o atuador C aqui, ó, tá? E é para seguir essa lógica booleana. Avança A, primeira fase, avança B, recua B, avança A, avança C, recua C. Executa, então, uma função para o sistema, né? Essa é a função na forma de sentença. Nós transformamos na forma algébrica, né? E todo o princípio é sempre o mesmo. Vamos fazer a tabelinha de sinais, depois vamos fazer o diagrama de fases. Sempre na fase seguinte, vamos colocar a letra minúscula embaixo e o sinal positivo vai para 1, é o sinal para a atuação do B. A atuação da terceira fase, eu pego a letra maiúscula, transformo em minúsculo, mais em 1 e assim por diante. Se tiver mais de um movimento ao mesmo tempo, tem que colocar os dois sinais um embaixo do outro na tabela. Tá? Vamos então fazer o diagrama trajeto-passo e vamos identificar e visualizar nesse diagrama trajeto-passo um pico. Ó. Oxa, tem um pico do B mais para o B menos aqui, ó. Tem um pico do C mais aqui para o C menos aqui, ó. Mais um sinal bloqueador, né? E tem mais algum? Não, né? Tem 2 sinais bloqueadores, tá? 2 sinais bloqueadores. Então, de cara, se tem 2 sinais bloqueadores, de cara, eu já venho aqui, ó no diagrama, vamos apagar aqui. De cara, eu já venho aqui no meu diagrama, por que é importante tudo isso, e já, sublinho aqui, ó, A1, o sinal anterior ao pico, e aqui, ó, A0. Esses 2 fins de curso, obrigatoriamente, vão ter que ser gatilho. Mas pode ser que apareçam outros gatilhos no sistema, que a gente não consegue perceber pelo método, mas só vão perceber na hora que fazer a simulação. Então, vejam, ó, esse circuitinho aqui, ó, se traduz nesse esquema aqui, ó. Olha só, depois do diagrama a gente fez a equação, as equações do ciclo, E olhem, ó, era o A1, cadê o A1? Ó? O A1 é um gatilho e o A0 também era um gatilho, ó. Veio para um gatilho. Só que pode aparecer outros, como é o caso aqui, ó. O B0 apareceu como um gatilho e a gente só consegue ver ele simulando o sistema.
para ver se ele funciona adequadamente ou não, tá? Então, o B0 não foi percebido em nenhum momento, pessoal, tá? Do meu diagrama, tá aqui, ó. Isso aqui, ó, não foi identificado por nenhuma das técnicas que estão colocadas aí, tá? Muito embora, então, né, existe a técnica toda para fazer isso, a técnica não é totalmente eficiência. Ela me permite identificar o A0 e o A1, que são obrigatoriamente gatilhos, mas ela não identificou o B0 como gatilho, tá? E esse sisteminha aqui só vai funcionar com o B0 gatilho, tá? Ok? Então, me dá 90% de acerto, mas ainda alguma coisa nós vamos ter que simular para poder fazer a coisa funcionar adequadamente usando o rolete, né, ou gatilho, então. Rolete e gatilho, substituição do rolete por gatilho, tá? Então, com esse método não dá 100% para fazer o desenho completo. A gente vai precisar ainda fazer uma simulação para ver se tudo isso funciona adequadamente, tá? E aí, então, né, vem então os programinhas de simulação que nos ajudam bastante a trabalharmos com a pneumática, tá? Então, algumas coisas a gente não vai conseguir ver perfeitamente com esses métodos. Vai ter que simular e fazer a análise, tá? E fazer uma inclusão, substituição de alguma coisa por outra, tá? Bom, como eu falei, existe então o método direto, que usa rolete. Esse método só funciona quando não tem sinal bloqueador. Dificilmente, né, não vamos ter o sinal bloqueador. Aí, ó, aqui, ó, é esse caso aqui, ó. Né, não tem nenhum sinal aqui que diga que tem um sinal bloqueador, né? Então, mas vai ter que ser um. Se vocês colocarem um rolete aí, ó, né, não vai funcionar, né? Se vocês colocarem um rolete, ele vai travar em algum momento, tá? E aí precisa dessa análise também, tá? Então, assim, pessoal, método direto, ele é limitado, somente o uso de rolete. Em substituição, existe substituição do rolete pelo gatilho, mas, do ponto de vista de engenharia, não é uma boa solução usar gatilho, tá? Porque o sinal pode falhar também. Pode ser que o sinal aqui de passagem seja tão rápido, né? Pode ser que esse sinal de passagem aqui seja tão rápido que não dá tempo da pressão chegar lá na válvula de comando e acionar. E aí falha o sistema, falha a função do sistema. E aí, então, para resolver esses problemas, né, existe o método cascata, que é o método, então, o método cascata, né, é um método que possivelmente não vai dar problema, tá? Mas ele implica no uso de outras técnicas para programar o sistema, tá? Esse método cascata, pessoal, nós vamos trabalhar na próxima semana com ele, tá? Então, eu vou começar com o método cascata. Tá? Ele precisa então, de fazer, na realidade, o acionamento dele é feito por linhas, tá? Então, nós vamos pressurizar e despressurizar linhas que, ao mesmo tempo, despressurizam as linhas das válvulas de comando. Nós vamos adicionar aqui mais válvulas ao sistema. Ele vai ficar um pouco mais lento, mas é um sistema confiável. Então, na próxima aula, eu vou falar sobre o método cascata, tá? Como ele opera. Ele opera, então, em substituição ao gatilho e ao método direto, que não é adequado quando eu tenho sinal bloqueador. Aí, usamos o método cascata, só que ele vai ficar um pouquinho mais lento, mas, em compensação, não tem problema de falhar.